Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Chegamos hoje no capítulo 6. Vamos para lá. Atos capítulo 6, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 7. O que vimos antes, vimos o parecer de Gamaliel diante da fúria do sinédrio, porque os apóstolos afirmaram que não poderiam deixar de pregar a Cristo e este ressuscitado. Nos versículos anteriores, para que nós lembremos, capítulo 5, a partir do versículo de número 29, Pedro e os demais apóstolos, eles afirmaram, diante da ameaça de cessarem de pregar o nome de Jesus Cristo, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E por que eles disseram isso? Claramente, versículos de 30 a 32 explicam para nós: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. A razão por que Pedro e os demais apóstolos afirmaram que não poderiam deixar de pregar residia no conteúdo, na mensagem, no conteúdo da mensagem que eles anunciavam, no testemunho de quem eles estavam dando, ou a respeito de quem eles estavam dando. Isso é muito importante lembrar. É importante para que nós não façamos jamais concessões quando formos ameaçados a deixar de pregar o Evangelho. É importante que a igreja livre tenha essa consciência diante da realidade de que ainda hoje no mundo, e eu reafirmo, é algo que eu tenho repetido sempre para esta amada congregação, nunca houve tanta perseguição na história da igreja do que nos últimos séculos, séculos 20 e o século que nós estamos vivenciando hoje, século 21. E por que tanta perseguição contra os cristãos? Porque eles não abrem mão dos mesmos valores que os apóstolos e Pedro também não abriram nos dias em que viveram, de fundação da igreja na nova dispensação da aliança, e eles afirmaram: nós não podemos deixar de falar a respeito do Senhor. Versículo 32 diz: ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo. Então, não era uma mensagem simplesmente da parte dos homens, dos apóstolos, mas era uma mensagem que foi acompanhada, que estava sendo acompanhada pela principal testemunha do Cristo, Deus, o Espírito Santo, que ele enviaria para testemunhar a respeito da verdade, de forma que Deus outorgou, os apóstolos afirmaram, este Espírito aos que lhe obedecem. A igreja brasileira precisa ser despertada quanto à urgência de se pregar o Evangelho para uma nação que cada vez mais tem visto os seus fundamentos, os seus valores ruírem perante leis que são contrárias à palavra do Senhor, perante políticos ou governos que, de tão corrompidos, corrompem cada vez mais o coração e a alma da nossa nação. A igreja brasileira, ela não pode se calar diante desta realidade difícil que nós estamos vivendo hoje, onde boa parte, pelo menos metade da bancada evangélica, foi contrária a leis e medidas que tentam frear a corrupção. Percebam? Mas a mentalidade secular, ela tem entrado de uma forma tão terrível e cruel nas igrejas evangélicas brasileiras, que hoje é tão fácil fazermos concessões ou afirmarmos que religião não se mistura com política, que religião não se mistura com o Estado,
que religião não se mistura com a vida e com o dia a dia, porque religião só se vivencia aqui. Isso é mentira. Porque o Evangelho vem para trazer mudanças e provocar tais mudanças na alma do homem, começando aqui e se espalhando, como a luz quando brilha em meio às trevas, se espalha e então traz vida. De forma que, irmãos, quando nós usamos estas expressões, elas até chocam. A religião não se mistura com política. Por que, pastor, o senhor disse isso? Porque tudo que o homem faz, primeiramente, irmãos, tem fundamento religioso, não se enganem. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E por que Calvino disse isso no passado? Porque o homem criado à imagem e semelhança de Deus foi feito ser religioso, ou seja, que deveria buscar primeiramente a glória de Deus, de modo que a queda fará com que ele se pronuncie deste modo, mas sempre em rebelião. Então sempre tudo que o homem faz, quer seja na política, nas artes, na poesia, na música, na educação, nos relacionamentos, trará fundamento religioso. Vem à tona novamente um discurso a respeito do aborto e do seu favorecimento hoje no Brasil, a partir de um judiciário corrompido que já está legislando quando não deveria legislar, e de um Congresso silente que não legisla visando promover a vida. Enganam-se aqueles que usam um argumento de que esta é uma questão de saúde pública. Quer dizer que tirar uma vida à imagem de Deus é uma questão de saúde pública. Quer dizer que estupros se resolvem matando vidas. Será que não existem outras soluções bíblicas plausíveis? Será que nós não devemos seguir o que diz a palavra do Senhor? Esta é a questão. E se nós não assumirmos de uma vez por todas, irmãos, o testemunho apostólico, a verdade é que nós vamos nos esquecer os princípios que nós deveríamos amar e defender. Os princípios pelos quais os nossos irmãos têm morrido em outras partes do mundo por não negarem o nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu estou tentando dizer para os irmãos mais uma vez é que quando nós afirmamos que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, nós precisamos entender quais são as consequências de fazermos esta afirmação. Isto envolve todo um testemunho de que eu não vou abrir mão das palavras do meu rei. Diante do mundo, diante daquilo que o mundo tenta apresentar, diante do que o mundo tenta mostrar como solução, eu não vou abrir mão das palavras do meu rei, ainda que isso custe a minha própria vida. Se vocês são curiosos e pesquisaram a respeito da história eclesiástica, da história da Igreja de Cristo, vocês saberão que somente um apóstolo morreu por idade, por velhice. Foi João. Todos os demais pagaram o preço desta convicção e desta afirmação. Morreram, perderam as cabeças, morreram, foram crucificados, morreram, mas porque eles não podiam deixar de falar a respeito daquilo que eles ouviram e viram. Eles eram testemunhas do príncipe e salvador, o único que pode conceder arrependimento e remissão de pecados. Então, isso trouxe fúria da parte do sinédrio, os religiosos dos dias de Jesus, o que nos chama a atenção para aquilo que até nós vimos agora e cantamos no Salmo 3, as reações, às vezes, elas surgem de dentro da igreja. Paulo vai escrever mais adiante, capítulo 20, se despedindo da igreja em Éfeso, dizendo, olha, vocês vão enfrentar problemas, e esses problemas vão surgir do meio de vocês, ou dentre vocês. Então, a igreja de Cristo, ela precisa do ensino certo, da pregação fiel, e quando as mudanças elas começam a acontecer, não se enganem, o joio começa então também a aparecer. O joio está espalhado no mundo e, consequentemente, dentro da igreja, mas somente a pregação fiel, ela vai começar a apresentar essa diferença. O sinédrio então ficou enfurecido. Por um tempo Deus então usou um homem chamado Gamaliel,
para dizer que eles não deveriam mexer com esses homens. Segundo o versículo 38, agora eu vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de Deus, perecerá. Mas, versículo 39, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então, os apóstolos foram chamados, eles apanharam mais uma vez, foram açoitados e, lembrem-se, não eram apenas chicotes ou cinturões, mas eles tinham em suas pontas pedaços de ossos ou de metais, eles saíram bastante machucados dali. Ordenaram para que eles não falassem em nome de Jesus, os libertaram, versículo 40. Mas vejam qual foi a reação dos apóstolos, de Pedro e dos demais apóstolos, versículo 41. Eles saíram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Se somos ultrajados, humilhados, se zombam de nós por conta da nossa fé, do nosso testemunho, porque amamos a Jesus acima de todas as coisas, ainda que tristes, devemos buscar forças em Deus, e este é um grande exemplo, porque nenhum de nós aqui jamais apanhou da forma como os apóstolos apanharam por amor ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu conheço gente, e vocês sabem também, alguns de vocês, que sofreram da mesma forma ou até pior, nos nossos dias, mas saíram alegres, se regozijam e dão testemunho da fé, porque sofreram tudo isso por amor a Cristo Jesus. Já pensaram você ver alguém que ficou tanto tempo, que foi humilhado, que ficou preso, que passou fome, que apanhou, depois de ser liberto e ameaçado a parar de falar a respeito de Jesus, não se calar e ainda sair cantando? Nós temos testemunhos disso ainda hoje, e nós não podemos esquecer que é digno de honra sofrer afrontas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Qual foi então a atitude prática deles? Versículo 42, todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Agora, o início do capítulo 6 vai nos mostrar algo extremamente importante. Essa necessidade prática de então vivenciarmos a fé, e tudo começa quando a própria igreja mostra como o ser humano ele deve agir, em suas relações, em suas atitudes, como ele deve se portar diante das crises. Vejam que quando eu falei aos irmãos que tudo tem um fundo religioso, basta vocês olharem para a nossa nação. Costumeiramente se diz que a nossa nação ela é capitalista. Não, ela é corporativista. E ela é corporativista dependente integralmente do Estado. Os impostos vão aumentar aí. O papai Estado, vai começar a cobrar agora 35% do imposto de renda da gente. Mas a gente quer tudo do Estado. A gente quer saúde, a gente quer educação, a gente quer emprego, a gente quer melhor salário. É um corporativismo que não tem fim e nunca vai acabar se a mentalidade não mudar. A gente quer que tudo funcione, que o Estado faça isso, mas quanto mais concedemos poder ao Estado, o Estado ele depende da população e dos seus impostos, depende dos homens, e homens são corrompidos e mais corrupção vem. Mas a gente precisa do Estado, a gente morre se não tiver o Estado. Mas será que é o Estado que nos provê coisas? Vejam que a lição, então, apresentada aqui em Atos 6, tem muito a nos ensinar. Nós temos aqui a interpretação clássica acerca da instituição do ofício diaconal, dos versículos de 1 a 7. E observem que, na prática, a igreja já começou a mostrar para o mundo naquela época, observando que o Senhor já ensinou à igreja no Antigo Testamento, como o cidadão do reino dos céus deveria enxergar o seu semelhante, deveria enxergar o seu próximo, o que é que ele deveria fazer diante da necessidade do seu irmão. Vejam só, versículos de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus.
porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra empregada aqui para serviço é aquela que nós conhecemos como diáconos. Ela aparece como diaconia e diaconel na língua grega. E elas apontam para o ato de servir, ou a tarefa de servir ao próximo. Observem que a indicação da natureza do ofício diaconal é apresentada no texto de Atos 6 através dos termos serviço, como eu disse a vocês, diaconia, servo, diáconos, e diaconel, que quer dizer servir. A assistência, então, do ofício, ou a natureza assistencial do ofício diaconal é apresentada aqui em Atos capítulo 6, de modo que nós temos aqui a passagem clássica ensinando-nos a respeito deste ofício. Os diáconos, eles estão para os presbíteros no Novo Testamento, assim como os levitas estavam para os sacerdotes no Antigo Testamento. Qual a função diaconal? Claramente nós vemos no texto, é de assistir, auxiliar os presbíteros no trabalho da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai exortar os diáconos que executem bem a sua tarefa na área específica que eles realizam, que eles devem trabalhar, que é a diaconia. Infelizmente, ainda hoje existe muita confusão. Eu já preguei sobre este assunto esse ano. Falei claramente o que cada ofício significa, o ofício de presbítero e o ofício de diácono. Mas existem ainda muitas más interpretações, ou na prática nós percebemos que muita coisa não funciona. E aí você, membro de igreja, pode me perguntar: mas por que, pastor, não funciona? A questão é simples, a questão é esta: basta olhar para o ensino da Escritura, basta olhar para o que diz a palavra de Deus e fazer o que é certo. Olha, se você tomar Atos capítulo 5, ou melhor falando, Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 22, o que a Bíblia diz a respeito do marido, o que ele deve fazer para com a sua esposa? Ele deve amá-la como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O que é que a esposa deve então fazer para com o seu esposo? Como ao Senhor ela deve ser submissa ao seu marido? E a pergunta então é esta: por que muitas vezes tal coisa não acontece? Porque muitas vezes nós não amamos a nossa esposa como deveria ser, e as esposas têm dificuldades de se submeter ao seu marido e segui-lo como seu cabeça, autoridade sobre ela. A questão é simples: desobediência à palavra. Se você me perguntar então: pastor, por que nós não vemos muito na prática, por vezes, nas igrejas, e vamos trazer para perto de nós, na nossa igreja, funcionar corretamente o exercício dos ofícios de presbítero e diácono? Falta obedecer o que diz a palavra de Deus. Nós estamos olhando para o texto é claro para nós, mas existe alguma resistência a entender o que é que nós devemos fazer. Então, Atos 6, de 1 a 7, nos mostra como tudo começa. Vejam só, como eu disse aos irmãos, existe uma repetição, não há uma mudança de funções. Notem, os levitas auxiliavam os sacerdotes no serviço do templo. Agora, na nova aliança, os diáconos fariam o mesmo
diante da necessidade que surgiu, auxiliando os presbíteros em seu trabalho. Diz o versículo de número 1, capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Então, judeus de origem grega murmuraram contra judeus de origem hebraica, hebreus. Por quê? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A ordem para se assistir, acudir o mais necessitado, ela é antiga. Nós encontramos isso no Código Mosaico, na lei mosaica. Viúvas, órfãos e estrangeiros precisavam ser assistidos pelo Estado, pelo povo, pelo cidadão. Veja como Deus tem muito a ensinar para nós e como nós temos muito a ensinar para a sociedade. Qual a inversão de valores? Veja, Israel, como um reino e Estado, aprendeu do Senhor que o homem deveria assistir o seu semelhante, o seu próximo. Então, o que é que nós notamos aqui? O que é que nós percebemos? Quando esta realidade ela é retirada, nós nos tornamos muito mais distantes, indiferentes para com o sofrimento alheio. Por quê? O Estado é que tem que prover. O Estado é que tem que oferecer. Eu não tenho obrigação nenhuma com isso, pastor. Eu já pago os meus impostos e por que eu não vejo acontecer? Ora, algumas coisas precisam ser vistas. Mas percebam que quanto mais nós acreditamos que o Estado deve fazer isso por nós, nós então nos distanciamos da responsabilidade que é um mandamento dado por Deus. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, surge uma necessidade. Os apóstolos, então, o que é que eles precisaram fazer? Eles convocaram a comunidade, versículo de número 2, a comunidade dos discípulos, reuniram estes irmãos e disseram, primeira coisa, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ora, nós vamos continuar estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Mais adiante vocês vão perceber que os apóstolos não foram oficiais permanentes, mas temporários, e eles prepararam a igreja para receber os seus substitutos. Quais sejam? Os apóstolos, ou os presbíteros, melhor falando. Então, os apóstolos mais adiante vão promover eleições nas igrejas locais, onde estes presbíteros iriam assumir o papel dos apóstolos, de governar a igreja, de prezar pelo ensino da palavra, de colocar pregadores ou pastores para pregarem o santo evangelho, e eles não podiam desviar o foco. Olhem só, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Qual o problema, às vezes, que surge quando nós estudamos esse assunto? Às vezes nós temos dificuldade de falar ou de nos pronunciar. Às vezes é possível que nós estejamos escolhendo diáconos para assumirem o ofício de presbíteros e presbíteros para assumirem o ofício de diáconos. Não precisa de muita inteligência ou raciocínio para isso, não é verdade? Se a gente olha para a Escritura e se a gente percebe um irmão muito mais envolvido no serviço diaconal do que na tarefa de um presbítero, normalmente nós dizemos, olha, como um presbítero ele é um bom diácono, ou como um diácono ele daria um bom presbítero. Então, os apóstolos disseram, olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. É algo importante? É. As pessoas precisam ser assistidas, claro, é um mandamento de Deus, mas a nossa missão, tarefa primordial, é aquela que foi testemunhada perante o Sinédrio. Nós somos testemunhas destes fatos e não podemos deixar de anunciar a palavra como Cristo nos mandou. Qual a solução então? Os apóstolos poderiam ter dito, olha, procurem Roma. Roma tem que resolver o problema de vocês. Nós estamos vivendo debaixo de um governo, nós temos um imperador,
E Ele precisa dar solução para esta causa, esta necessidade. Olha, irmãos, quando nós observamos, às vezes, a necessidade de irmãos na igreja local, irmãos em outras igrejas, não somente aqui, mas também em outras partes do país e do mundo, e nós começamos a dizer que o Estado é quem tem a obrigação de assisti-los, nós estamos negando o ensino da palavra de Deus, onde os próprios apóstolos disseram que, dentre os crentes da igreja, eles deveriam então escolher homens que se ocupassem com este serviço. Querem um exemplo muito prático? Vem, por vezes, a seca em nosso estado, e a seca deste ano está sendo extremamente severa. E a minha pergunta é: qual tem sido a nossa preocupação em saber de igrejas, irmãos, no sertão sergipano, que podem estar passando necessidade, e a gente nem liga para isso? Sabem por quê? Porque nós estamos acostumados a pensar aquilo que nós achamos ser certo. Isso é culpa do Estado, responsabilidade do Estado. O Estado é que tem que fazer. Vocês vão esperar pelo Estado? Eu estou querendo ver como é que essas abortistas vão resolver o problema. Quando elas resolverem, então, eu tenho direito a fazer o que eu quero, meu corpo é a minha regra, e o Estado é que vai ter que me oferecer esse tratamento. Ela vai esperar 9 meses para ser atendida pelo SUS. Aí o bebê nasce. Vamos esperar pelo Estado, que o Estado resolva, ou nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos manda como igreja? Essa é a grande questão. Eu lembro que, anos atrás, Sergipe, o sínodo Alagoas Sergipe, enviou um auxílio muito grande para aqueles irmãos que sofreram com as enchentes no interior de Alagoas. Vocês lembram disso? Nós mandamos aqui mais de um caminhão cheio de materiais perecíveis e não perecíveis, de higiene, alimentação, para acudir irmãos nossos lá. Foi uma mobilização das igrejas. É sobre isso que eu estou falando. E que não pode haver uma mistura daquilo que deve ser feito no dia, aos quais precisariam ser testados e aprovados. Suas esposas precisariam também demonstrar boa conduta. Eles precisariam governar bem a sua própria família para poder se envolverem nesta tarefa. Então não era uma questão puramente simples, vamos pegar qualquer um aqui para ser diácono. O ofício é algo importantíssimo, é algo que se dispõe a servir ao rei da igreja e a cuidar de uma área muito importante da igreja. Se vocês observarem o trabalho de um diácono, envolve o cuidado temporal com a vida das pessoas. Envolve o cuidado também no bom andamento do culto, quando ele está aqui acontecendo, e vocês estão concentrados em toda a liturgia, eles precisam estar observando tudo para que nada atrapalhe este momento solene. Mas voltando para Atos capítulo 6, percebam, eles deveriam se ocupar primeiramente em servir às mesas. O que seria isso? De acordo com a nossa Constituição, artigo 53, o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste conselho, dedicar-se especialmente ao quê? Arrecadar ofertas para fins piedosos, cuidar dos pobres, doentes e inválidos, manter a ordem e reverência nos lugares reservados para o culto divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então, irmãos, em outras palavras, o cuidado com os pobres, com os doentes, com os inválidos, viúvas e órfãos, deve ser uma tarefa, um trabalho primordialmente diaconal. Todos são chamados para servir, obviamente, mas quem toma a dianteira desse trabalho? Os diáconos. Arrecadar ofertas para fins piedosos. Os diáconos precisam ser animados e incentivados para que cheguem observando a situação da igreja ou as circunstâncias lá fora e
sob a supervisão do conselho, dizer: nós precisamos levantar uma campanha para ajudar os flagelados da seca, porque não está chegando nada lá e a gente não pode esperar que o Estado venha e faça, porque não vai fazer, demora, nós sabemos disso. Quantos irmãos na fila esperando assistência? Eu não sei se vocês já viram um boletim. Tem um pai de uma irmã nossa que está esperando até hoje na fila da radioterapia com câncer de próstata. A necessidade é urgente. Os diáconos, então, têm essa obrigação, devem tomar a frente, devem lutar e brigar para que isso aconteça. Devem cuidar, mantendo a ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. É responsabilidade dos diáconos orientar aos pais para não deixar que os meninos corram no templo. Eu tenho que estar falando toda hora a respeito disso. Até o dia em que a gente até o dia que nós vamos ver um idoso caindo, quando já vi várias vezes isso acontecendo, quase caindo, quase indo ao chão, porque tem uma formiguinha atômica correndo na igreja. Os diáconos, então, têm autoridade para chegar, falar com os pais: olha, você precisa ensinar seu filho que este local não é o ambiente adequado para isso. Eles têm por dever exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Vejam que interessante. Quem cuida de reforma na igreja? Conselho? Não. Quem cuida de manutenção das dependências da igreja ou de qualquer patrimônio da igreja? O conselho da igreja? Não. Os diáconos devem fazer isso sob supervisão deste conselho. Eles vão chegar e vão dizer: olha, a gente está precisando fazer determinada reforma estrutural, nós estamos precisando trocar a bancada da igreja, a gente está percebendo que ela precisa ser trocada. E aí, qual é o valor disso daí? Olha, nós já fizemos um levantamento, é tanto. O conselho então avalia, nós temos recursos, vamos fazer o projeto e vocês é que vão executar. Não é o conselho da igreja. Por que razão, irmãos? É puro e simples. Porque os presbíteros da igreja, lembrem-se, substitutos permanentes dos apóstolos, o que devem fazer? Versículo 4: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Mais uma vez eu pergunto: a Bíblia foi escrita pelo pastor Alain? A Bíblia foi escrita por qualquer outro pastor? Vocês têm a Bíblia em mãos. Vocês têm a capacidade dada pelo Senhor de ler a Bíblia e, pela iluminação do Espírito, interpretá-la. Vocês aprenderam a ler, primeiramente, e hoje vocês entendem isso, até mesmo quem veio depois, para, primeiramente, ler e interpretar a Bíblia. E é claro em Atos 6 que servir as mesas, e entendam a sua extensão, servir as mesas em todo o trabalho diaconal, durante toda a história da igreja, envolveu o que infelizmente presbíteros estão fazendo e que deveria ser tarefa dos diáconos. Você pode chiar, você pode torcer o nariz, você pode discordar, mas, irmão, a palavra de Deus é clara e a Bíblia não foi escrita pelo pastor Alain. Não precisamos de muito esforço para entender que o objetivo do trabalho presbiteral é a palavra de Deus, a consagração à oração, ao cuidado espiritual, que urge ser executado hoje, nos dias atuais. Eu vou lembrar novamente aos irmãos o que já falei aqui, e teimosamente eu repito: nós não somos administradores da igreja, presbíteros. Os presbíteros devem se envolver com a oração e com o ensino. Nem todo presbítero tem a aptidão de ensinar publicamente,
mas ele deve ser preparado e em oração poder aconselhar. Ele precisa conhecer o rebanho de maneira tal de que não precise chegar para o pastor titular, o presbítero docente, e dizer: como é o nome daquele irmão ali? Porque ele vai lá e diz: meu irmão, como é o seu nome? Eu não o conheço ainda. Gostaria de conversar com você. Gostaria de saber quais são as suas necessidades. Gostaria de orar por você. Mas se nós invertemos os valores, nós continuaremos a fazer a coisa do modo errado. As reformas que os presbíteros precisam estudar, se empenhar e fazer, não são as estruturais, isso é trabalho dos diáconos. Nós temos 2 congregações, onde presbíteros ainda estão se ocupando com tesouraria, estão se ocupando com reforma, estão se ocupando com pintura. Não é trabalho do presbítero. Nós temos 9 diáconos aqui para fazerem isso, é o trabalho deles. Nós precisamos animá-los, incentivá-los, desafiá-los, porque esse é o trabalho, é a obra do Senhor. O trabalho do presbítero, ele é focado a o que o versículo de número 4 nos diz, irmãos: oração e ministério da palavra. A preocupação de um presbítero deveria ser, primeiramente, como é que nós podemos investir, e investir de modo correto, de modo certo, de modo sábio em evangelismo e missões. De modo que a junta diaconal precisasse chegar e dizer: veja só, vocês estão investindo tanto nisso que a gente precisa, olha, dar uma pintura na igreja, pelo menos, para manter. Tamanho o nosso envolvimento, tamanho o nosso engajamento, tamanho a nossa preocupação em fazer aquilo que é da nossa competência. E aí então os diáconos vêm e o equilíbrio ele é promovido. Porque estes, enquanto se cuidam ou se preocupam do que é temporal, os presbíteros vão cuidando daquilo que pastoralmente é espiritual. Aí, mais uma vez, vocês me perguntam: mas pastor, por que nós não vemos isso acontecer? Nas igrejas aí fora isso é tão comum, e aqui na igreja também, a gente precisa fazer essa observação. Porque a gente olha mais uma vez para Atos de número 6, Atos capítulo de número 6, mas a gente não quer obedecer. A gente precisa reconhecer que toda reforma é difícil, mas não se esqueçam que toda reforma é necessária, porque não existe igreja perfeita e completa nessa terra. Ela precisa sempre voltar e cada vez mais voltar para o que diz a palavra do Senhor. Quando isso acontece, qual é a reação da comunidade? Notem, versículo 6, o parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Vejam só que interessante. Quando nós procuramos fazer aquilo que a Escritura diz, a igreja sendo ensinada e orientada da forma certa, a decisão, o parecer agrada a igreja. É isso que nós precisamos observar. Vejam que quando eu falei do diácono também ter um preparo espiritual e intelectual, isso não quer dizer que em determinadas circunstâncias ele não se envolva com a tarefa também evangelizadora. Não estou dizendo isso, que você vai ver que Estevão foi um diácono que pregou o evangelho e morreu por este evangelho. Você vai ver depois Filipe, diácono também, desbravador e pregador do evangelho, e que morre depois também. Observem, irmãos, que o que eu estou querendo mostrar é que Atos 6 fala sobre como a igreja deve caminhar e pensar biblicamente. O final diz, versículos 6 e 7, que estes homens então foram apresentados perante os apóstolos e foram ordenados. Os apóstolos então, orando, impuseram as mãos sobre eles e eles foram ordenados para o ofício. E a conclusão então desta primeira sessão do capítulo 6 de Atos foi esta, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Com o crescimento da igreja e o que nós estamos percebendo hoje, a nossa igreja vem crescendo, surge a necessidade
de um trabalho e de um investimento na área diaconal e também na área presbiteral de uma forma dinâmica. Por exemplo, grupos de estudos durante a semana assistiriam bastante à igreja e poderiam oferecer atendimento e acompanhamento mais próximo a membros da igreja, se nós começarmos a aplicar Atos 6. Os presbíteros se consagrando à oração e ao ministério da palavra, e dando espaço para que os diáconos façam aquilo que é do seu dever, executem as suas tarefas, cuidando, por exemplo, e eu vou aqui então finalizar, lembrando que suas tarefas são inúmeras. Na área da manutenção do templo, os diáconos precisam observar móveis e utensílios, diversas tarefas relacionadas ao acompanhamento das obras de construção, reparos, manutenção, conserto, iluminação, ventilação, limpeza, transporte de cadeira, etc. De todo o patrimônio da igreja, templo, casa, congregações, acampamento. Isso não é tarefa para nós. Atos 6 nos diz isso. Com relação ao verdadeiro templo do Espírito, na nova dispensação, muita coisa pode ser feita para aliviar as aflições e angústias dos irmãos enfermos, necessitados e desempregados. Nós acompanhamos o trabalho da junta diaconal aqui e vemos que eles fazem isso de uma forma muito dedicada, mas precisamos ainda promover mudanças que se adequem à ampliação do trabalho desses homens. Se nós não fazemos isso, nós amordaçamos a boca do boi, nós prendemos aquele que deveria ser solto para que arasse ainda mais a terra. Isso é importante observar. 3. No que diz respeito à ordem e decência do culto público, ou no culto público, é preciso que os diáconos, e aqui agora é algo que conta para todos nós oficiais da igreja, é preciso que os diáconos e também os presbíteros estejam sempre presentes nas reuniões da igreja, que sejam os primeiros a chegar e os últimos a sair, para verificarem se tudo está em ordem, que estejam sempre atentos para impedir quaisquer problemas que venham a prejudicar a atenção no culto. Os diáconos, então, são os responsáveis por providenciar cadeiras, iluminação, evitar o choro ou a movimentação de crianças. Nossa missionária Alessandra vai chegar amanhã e ela vai apresentar o seu relatório aqui, e ela tem uma surpresa que eu vou lançar como ideia para os diáconos para cuidar da movimentação das crianças. Depois vocês vão ver o que é. E mesmo a desatenção e movimentação desnecessária de adultos. Os diáconos, então, são aqueles que estão atentos a tudo isso aí. Eles precisam trabalhar e precisam ser incentivados e animados no exercício do seu ofício. Repito, e Atos 6 é o texto clássico para, mais uma vez, nos mostrar esta preciosa verdade. Eu finalizo, irmãos, lembrando que este trabalho não precisa e não deve ser totalmente realizado pelos diáconos, de forma pessoal. Os diáconos podem e devem distribuir com toda a igreja, de modo geral, de acordo com a capacidade, habilidades e dons de cada membro, o privilégio mútuo que temos de servir ao Senhor. Por exemplo, situações em que determinada circunstância envolve uma conversa feminina, os diáconos devem procurar senhoras maduras da igreja, mulheres cristãs, para tratar destes assuntos e poder, assim, saber como ajudá-las. Isso aí é uma forma de atividade onde se envolve toda a igreja. Então, se no jovem a beleza está na sua força, os diáconos devem usá-los. As mulheres são auxiliadoras natas desde a criação, os diáconos devem empregá-las nesse serviço. Se na sabedoria está a virtude dos idosos, os diáconos devem recorrer sempre a eles. E se nós fizermos isso, irmãos, o corpo de Cristo que congrega aqui vai crescer, segundo Deus, trabalhando
exercitando mutuamente ofícios e dons de cada um para a glória de Deus. Não vamos esquecer disso quando nós voltamos todas as vezes para Atos capítulo 6. Lembremos que não é razoável que nós, presbíteros, abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, necessidade. E quanto a nós, presbíteros, que nos consagremos à oração e ao ensino da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra é a verdade. O que nós te pedimos, Senhor, é que ela seja recebida por todos nós com gratidão e humildade no coração. Nós sabemos onde temos falhado, nós sabemos onde não temos obedecido, pecado contra o Senhor. Concede-nos a graça de enxergarmos tudo isso e dizermos ao Senhor: sê nosso auxílio, o nosso socorro, porque todos nós queremos te servir da forma certa. Abençoa, Senhor, a nossa junta diaconal. Fortalece a fé dos teus servos. Encoraja-os, anima-os e desperta-os para o serviço. Também, Senhor, abençoa o conselho da nossa igreja, fazendo-nos lembrar qual é o nosso ofício, qual deve ser a nossa prioridade, maior dedicação. Nós não faremos isto, Senhor, sem entender, sem compreender o que a Tua palavra nos diz, e ela é tão clara, está diante de nós. Dá-nos forças para entender que, por vezes, nós temos feito tanto no desejo de Te agradar e Te servir, mas isto não basta se estamos fazendo sem o entendimento e a obediência do que a Tua palavra nos determina. Não é fácil cortar a própria carne, colocar o dedo na própria ferida, mas a Tua palavra diz que leais são as feridas de um amigo, quando o objetivo é mostrar o caminho que deve ser seguido. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso maior amigo, Ele é o Senhor da palavra, e nesta manhã, mais uma vez, na sequência e no estudo do livro de Atos, nós encontramos esta preciosa mensagem. Ó Senhor, trabalha no coração dos oficiais da Tua igreja, presbíteros e diáconos, para que estes não sejam negligentes, mas operosos praticantes do que a Tua palavra nos diz, do assim diz o Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém.